Boa noite, esse é o programa Papo 10 e hoje estamos com a presença aqui da farmacêutica Natália. Boa noite, Natália, tudo bem? Tudo bem. E o Denner, estudante do curso de Biomedicina da FUNSES. Boa noite, Denner, tudo jóia? Bom, gente, hoje nós vamos conversar a respeito do tema automedicação, tá? Um tema de extrema importância, tá? Para a saúde pública, tá? Em termos de informação também, para que a gente possa gerar informação de qualidade. A gente tem a oportunidade de receber aqui um profissional, né, ex-aluna do nosso curso de farmácia, e o Denner, né, que está aí terminando o curso de biomedicina já no 6º período. Queria que vocês nos explicassem, tá, a mim e ao pessoal de casa, o que é o termo, ou o que representa o termo automedicação. Bom, a automedicação é o ato de uma pessoa se medicar, se automedicar, ela mesma vai escolher qual medicamento tomar, sem a orientação ou aconselhamento de um profissional para isso. Então, ela mesma decide qual medicamento ela vai tomar, ela mesma compra e toma por sua conta. Ela não tem um aconselhamento para isso. E responsabilidade? Em muitos casos, sim. Em muitos casos. Porque, na verdade, muitas pessoas às vezes não sabem muito bem o que escolher, né? Porque é o que eu falo, alguns sintomas, eles podem representar muita coisa. Então, uma simples dor de cabeça pode ter consequências muito maiores e quando você toma um analgésico para cessar aquela dor, você pode mascarar alguma doença mais grave que pode estar causando essa dor. Então, assim, a automedicação, em muitos sentidos, ela pode se tornar irresponsável. Que é o grande problema da automedicação, é esse tampar os sintomas de uma doença. Né? Às vezes você usa um uso crônico de um determinado remédio e tampa o remédio, tampa a doença e você chega para o médico e fala, eu estava com uma dor de cabeça há tanto tempo, mas o médico não vai saber porque você usa um uso crônico desse remédio. E a automedicação, de certa forma, supõe isso, né? O sujeito tá com algum sintoma e ao invés de procurar um profissional adequado, ela busca aí se automedicar. Exatamente, ela busca resolver por si só o problema dela. O que acontece? Muitas vezes isso é causado porque a pessoa nem sempre tem acesso ao médico no momento em que ela precisa, ou muitas vezes também foi uma indicação de amigo, então ela fala assim, eu não preciso ir ao médico só para isso. Uma coisa cultural, né? É da própria cultura, da população mesmo. Então, assim, muitas vezes também eles pensam, é uma dorzinha boba, uma coisinha de nada. Então, assim, muitas vezes a gente não consegue avaliar a gravidade daquele problema. Então, muitas vezes a gente julga ser um problema menor e, na verdade, ele está sendo só o início de alguma doença mais grave que pode vir pela frente. Porque está mascarado. Está mascarando. Exatamente. Às vezes usa também um remédio natural. Acha que não tem nenhum princípio químico. E às vezes já está utilizando algum remédio de uso tópico, usa um natural e às vezes pode cortar o efeito do remédio que ele está tomando, prescrição médica, né? Ou às vezes pode aumentar o efeito. Essa questão é importante, você comentou, Eden, a respeito dos remédios naturais. As plantas medicinais, os fitoterápicos, ultimamente eles estão muito em moda, né? Em moda mesmo. Porque todo mundo fala, é natural, não tem problema nenhum, você pode tomar à vontade. Não é bem assim. Não tem química. Exatamente, não. Eles têm realmente substâncias químicas que podem tanto fazer o bem, como se usado, às vezes em uma dose um pouco elevada. Às vezes a pessoa acha assim, eu vou usar o guaco. O guaco é um medicamento que comprovadamente ele tem poder broncodilatador. Mas muitas pessoas não sabem qual parte utilizar. Então, como que eu vou saber? Se é a folha, se é a raiz, se é o caule? Então, assim, a gente também tem que ter essas informações até para se automedicar com uma planta. E com as plantas eu acho muito mais complicado também, quando é a planta em si, porque muitas vezes a pessoa ela não tem a capacidade de distinguir uma planta da outra. Existem plantas muito parecidas. Então, você pode trocar, né? Uma planta que tem um efeito benéfico por outra que ou pode não ter efeito nenhum, ou pode até causar algum mal à saúde. Então, assim, é muito complicado. A folha que você tem que utilizar e, na realidade, você utiliza o caule, que é tóxico.
O grande problema é esse também, da automedicação. Vocês acreditam que essa automedicação, né, isso surge, tá, como um fato, né, facilitador, né, de forma a gerar essa comodidade? Olha, o sujeito não vai visitar o médico, ou não? Ou uma questão cultural por si só, porque são anos, né, de tratamentos naturais, tá? E aí isso é passado de geração para geração, desde um tratamento de uma simples dor de garganta, né, até uma dor de cabeça mais forte. O que vocês acham? Como vocês enxergam problemas isso? de saúde pública, junto com o cultural. Porque você não vê a televisão falando sobre não use remédio, a automedicação não pode, faz mal, ataca o fígado, ataca o rim. Você não ouve, você só estimula. E no máximo que você ouve ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. E isso passa rapidinho. Eu acho que isso já até estimula a pessoa a usar aquele medicamento sem a orientação. Porque eles falam, se os sintomas persistirem, ou seja, tome o medicamento antes de ir ao médico. Né? Então, só isso já estimula também a pessoa aí. Dela, né? Exatamente. Porque já avisou. Exatamente. Então, assim, é uma questão tanto cultural quanto social também. É muita propaganda na mídia, internet. Hoje em dia a informação está muito mais acessível. Então, é muito mais fácil a pessoa ir na internet procurar saber a indicação de um medicamento e falar assim, eu vou tomar esse. Né? Então, assim, a informação também, o aumento da informação, tanto na mídia, propaganda, cria essa cultura da automedicação. Até mesmo assim, um amigo meu falou que foi ótimo para ele, então eu vou tomar também. Né? Então, assim, a gente tem que pensar que eu posso ter tido o mesmo sintoma que ele, mas a causa pode ter sido diferente. Então, às vezes, aquele medicamento que meu amigo tomou pode não ser bom para mim. Ou seja, no caso da automedicação, o foco está nos benefícios propostos pelo medicamento, né? E não em qualquer resíduo que pode ser gerado pela sua utilização. Exatamente. Só por curiosidade, um dos maiores índices de intoxicação no Brasil atualmente é por medicamento. Assim, decorrente do uso incorreto mesmo. Então, as pessoas às vezes acham que um medicamento é simples, é uma coisinha boba. Mas não, todo medicamento pode causar reações indesejáveis. Tanto se ele for usado em uma dose maior, ele pode causar uma reação alérgica, né? Se a pessoa nunca tomou aquilo, como que ela vai saber se ela realmente pode? Então, pode causar, assim, diversos problemas. Pode mascarar uma doença, pode atrasar um diagnóstico importante para ela, que ela deveria realmente seguir. Assim, um exemplo muito comum... tem muita gente que usa omeprazol para dor de estômago. Deu dor de estômago, eu vou lá e tomo omeprazol, porque a minha vizinha falou que é bom. Mas só que a gente tem que procurar a causa dessa dor. Porque se você fica tomando só o medicamento, você pode estar mascarando uma gastrite, uma úlcera. Então, assim, são problemas maiores, né, que a pessoa, assim, ela esquece de buscar o que está causando aquele sintoma dela. Ela simplesmente acha que o medicamento pode resolver tudo. Isso é um grande problema, a medicalização atual da população. O medicamento, muitas vezes, ele é visto como símbolo de saúde. E nem sempre é assim. Às vezes, a saúde é alcançada por outros métodos que não o uso do medicamento. Né? Então, hoje em dia, isso assim tá muito forte. O medicamento é sinônimo de saúde. Se eu tomei, eu vou melhorar. Né? Então, isso não eu já fiz minha parte, resolvi meu problema. Exatamente. Mas e nesses casos, por exemplo, por exemplo, uma pessoa já tomou medicamento, tá? Já tinha sido indicado por um profissional, né, uma determinada vez, e em algum momento futuro ela sente novamente, tem novamente aquele sintoma, fala assim, não vou consultar o médico porque eu já sei qual medicamento tomar. Existe o risco nessa operação, nessa situação? Porque a gente não procura diretamente o PSF. Por quê? O problema é da saúde pública. Você chega no PSF, estou com um probleminha, eles vão te passar para frente e vai demorar a ser atendido, aí você vai na farmácia como primeira opção. Aí você lembra, tomei um remédio que o doutor me
receitou há um tempo atrás, aí vai e toma de novo. Às vezes você está tomando outro remédio que juntos vão dar efeitos colaterais. Vai ter alguma interação. Igual assim, é muito comum também, é o que eu falei mais cedo. Existem muitos sintomas que são iguais para doenças diferentes. Então, como que você pode ter certeza que aquele sintoma que você voltou a sentir é causado pelo mesmo problema anterior? Entendeu? Então, assim, a gente não tem como provar que é a mesma coisa. Então, existe sim risco em se tomar medicamento assim que ficou em casa, que sobrou. Muitas vezes às vezes assim, a pessoa começa a fazer o tratamento, guarda aquele restinho. Fala assim, não tomei, deixa para a próxima. Então, assim, é muito complicado isso, principalmente com antibiótico. Tem acontecido muito. O tratamento... Problema, né, de parar de tomar o antibiótico. Exatamente. O tratamento ele é feito, vamos supor, para 7 dias. Aí a pessoa começou a tomar corretamente, chegou no 3º dia, ela melhorou. Aí fala assim, não vou tomar os outros 4, não. Parou. Aí, nisso que ela toma o medicamento errado, o primeiro problema é, você pode futuramente causar uma resistência àquele antibiótico que você tomou. E o problema maior ainda é que como você tem em casa, depois, com qualquer coisinha que você tenha, você vai querer tomar aquele medicamento. É o que acontece? Resistência. Exatamente. Bacteriana. Aí pronto, aí você vai criar uma bactéria que é resistente àquilo. Aí na próxima vez você vai no médico. Quando você precisar. Quando precisar, o médico vai passar aquele remédio sem saber que você tomou. E o organismo já criou. E ele vai criar resistência e não vai dar efeito sobre o remédio. Bom, gente, como vocês podem observar, o assunto está muito bom, tá? Mas nós vamos dar um intervalo aqui e já voltamos, não sai daí. Se você quer uma escola de informática moderna, diferente, feita pra você, Compway, educação profissional. Compway, aqui você escolhe como quer aprender. Aqui quem dita o ritmo é você. Cursos básicos e cursos de formação profissional. Compway. Compway, educação profissional. Eu sou médico, e ser médico é ser um apaixonado pela vida. Às vezes pela vida de quem eu nem conheço. Se um médico já faz isso por você, imagine 110 mil médicos. Na hora de escolher um plano de saúde, lembre de quem mais entende do assunto. Unimed. Somos médicos e isso faz toda a diferença. No meio do caminho do conhecimento, a FUNSESI, você e o futuro. E para construir seu futuro, escolha o melhor caminho. A FUNSESI. Faça seu futuro ser diferente, com aprendizado, novas experiências, amizades, convivência e muito conhecimento. Transforme a sua vida com formação humana e qualificação profissional. FUNSESI, construindo seu futuro pela educação e pela ciência. Viaje pelo Brasil e pelo mundo com a D Brasil Viagens e Turismo, uma empresa sólida com confiança e tradição no mercado, oferecendo a você os melhores destinos com excelentes condições de pagamento. Agente autorizado CVC. Ao planejar sua viagem, consulte-nos. D Brasil Viagens e Turismo, Rua Irmãos Decou 47, Sala 12, Centro Itabira. Telefone 3831-7314. Com loja também em João Monlevade. Estamos de volta com o programa Papo 10, hoje recebendo aqui a Natália, tá? Farmacêutica, formada pela FUNSESI, o Denner, estudante de biomedicina. A gente iniciou um papo no primeiro bloco a respeito de automedicação e eu gostaria de perguntar a vocês o seguinte. Existe no mercado à disposição, tá, das pessoas, e a gente chama isso de mercado porque estabelecimentos comerciais, né, que vendem medicamentos, com intuito de lucro, né? Com intuito de lucro e com uma grande facilidade, tá, para compra. Existe alguma responsabilidade sobre a venda, a comercialização de medicamentos? Essa responsabilidade está sob a carga de quem? Se é sobre o dono do negócio, né, o proprietário,
ou do profissional responsável, um biomédico, um farmacêutico? Como que vocês enxergam isso? Qual que é a visão sua sobre isso? E principalmente outra questão, a gente colocar o posicionamento dos conselhos regionais, né? Dos conselhos profissionais. O que os conselhos falam sobre isso? Igual assim, uma coisa que está muito... Atualmente a gente está se discutindo muito, porque exatamente nos estabelecimentos comerciais, nas farmácias, em drogarias, há pouco tempo foi liberado que certos medicamentos que a gente fala que são isentos de prescrição, ou seja, que você não precisa levar uma receita médica para comprá-lo, eles podem ficar ao alcance da população. Ou seja, você não precisa nem mesmo de pedir ao vendedor da farmácia aquele medicamento, ele já está ao seu alcance. Então a gente tem que pensar que a gente não vai fazer um supermercado. Pegar uma cartelinha de cada um, para quando eu precisar, eu já vou ter em casa, né? Aquela famosa farmácia em cima da geladeira. Exatamente. Que a gente faz, né? Quase todo mundo tem uma farmácia em casa. Então, a responsabilidade na hora da venda vem muito de quem está ali na parte de trás do balcão. A gente tem que saber orientar a pessoa. Porque a automedicação, ela também pode se dar de maneira responsável. Desde que eu vá à farmácia e fale, desde que seja assim, um distúrbio menor, que a gente chama. Desde que não seja uma coisa muito grave, você vai ter o aconselhamento de qual que você pode usar, né? Por quanto tempo, qual que é a dose, quantos comprimidos, se é 1, se é 2, porque às vezes isso a gente não sabe sozinho. Então, desde que você pergunte, desde que você tenha o aconselhamento, essa automedicação ela passa a ser responsável. E essa responsabilidade, hoje em dia, é muito de quem está atrás do balcão. Tanto dos balconistas, principalmente também do farmacêutico. Porque é imprescindível que ele fique na farmácia, na drogaria o tempo todo, justamente para orientar a população, não só sobre o uso dos medicamentos que ele tem, a prescrição, sobre também como outras coisas que ele pode vir a ter. Até mesmo a gente pode fazer uma indicação para aquele problema que ela tem, para um distúrbio menor, né? Um distúrbio mais simples, e aí a automedicação ela se torna responsável, porque ela está sendo feita com aconselhamento e com orientação. Existe esse termo, então, automedicação responsável. Existe. Né? Que é sob uma orientação de um profissional. Exatamente, de um profissional. Quando você sabe exatamente qual que é a dose, qual que é o tempo de tratamento, o que você pode utilizar ou não, e faz aquilo da maneira correta, isso é automedicação responsável. Tem até alguns lados positivos. Porque, assim, em muitos casos, você mesmo está gerindo a sua própria saúde, você também se torna responsável por melhorar a sua saúde e também, em muitos casos, há estudos em que a automedicação responsável diminui até mesmo gastos públicos, né? Porque diminui a frequência de consultas por um sintoma que, às vezes, é facilmente revertido com o uso de um medicamento. Identificado. Exatamente, desde que ele seja assim, desde que ele não seja muito grave. A partir do momento em que a gente percebe uma gravidade maior nisso, a gente já tem que diretamente encaminhar ao médico, a gente não pode fazer nada. Mas, infelizmente, nossa sociedade às vezes não está assim, apta a receber isso, a automedicação responsável. Por quê? Você não vê as indústrias falando... deve-se ingerir tal forma. Só vê manipulando as pessoas a utilizar. Ter um antibiótico em casa, ter um anti-inflamatório, ter um remédio para dor. E qual que é a visão dos conselhos profissionais? Por exemplo, de biomedicina, de farmácia, eles têm aí uma postura contrária à questão da automedicação? A automedicação sempre é questão de não utilizar a automedicação, porque... A sociedade não tem como saber disso, porque e a automedicação? Ninguém fala. Você não vê a indústria falando, você não vê publicação em televisão, em site, nada falando bem ou mal, só vê automedicação, e aí? Só pois isso.
Atualmente, o Conselho de Farmácia, ele está muito ativo nesse assunto. Eles têm promovido muitas campanhas de uso racional de medicamentos. Até o ano passado, quando saiu a lei nova dos antibióticos, que justamente devido à automedicação muito grande, o governo se viu obrigado a criar uma lei que restringisse isso. Então, a partir do ano passado, os antibióticos só puderam ser vendidos com a prescrição médica, sem prescrição de jeito nenhum. A gente tem até que reter a receita. Então, justamente nesse tempo, o Conselho ele fez uma campanha muito legal falando sobre o uso do antibiótico, o que o uso incorreto dele pode causar. São feitas várias manifestações, mas só que, infelizmente, essas manifestações elas não se tornam públicas, né? Geralmente são os próprios farmacêuticos que sabem. Geralmente, na capital, a gente tem campanhas, mesmo a gente tem passeatas, tem assim, panfletagem, eventos mesmo. Mas só que isso não é muito divulgado. Então, a população, às vezes, ela não chega nem mesmo a saber do risco que está correndo. Com a automedicação, exatamente. Né? Porque você não sabe os riscos, você não vê falando sobre os riscos. Que risco que tem você tomar um remédio para dor de cabeça de uso contínuo? O risco às vezes você tem alguma coisa na cabeça e está mascarando a doença. Aquilo ali. Uma coisa interessante, vocês citaram o termo automedicação responsável. Tá? Então, a gente imagina logo de pronto o seguinte, a Natália apresentou a seguinte informação, olha, hoje existem medicamentos que podem ser vendidos, né, em prateleiras. Podem. Então, o sujeito tem um sintoma, ele entra dentro de um estabelecimento comercial, tá? Ele mesmo escolhe ali a quantidade, faz ali, leva para casa ali um coquetel e daquilo paga no caixa, ele não conversa com nenhum profissional, tá? E aí eu pergunto para vocês, existem níveis seguros para a utilização desses medicamentos que estão, né, dispostos em prateleiras? Os níveis seguros existem, mas eles só podem ser realmente definidos a partir de uma consulta médica mesmo. Por quê? A utilização de um medicamento depende da idade, se você é criança, se você é idoso, a fisiologia do corpo de cada um, o funcionamento do corpo em cada idade é diferente. Então, a dose muda. O modo de usar muda. Você pode ter alergia de um princípio ativo. Exatamente. Que tem um simples remédio analgésico ali, você tem uma alergia que pode tampar sua glote e você... Aquilo gera uma morte. Um princípio ativo de um analgésico pode te levar à morte. Uma coisa boba. Uma noite que você está em casa, de pirona, você está dormindo em casa, toma um remedinho para dor de cabeça, amanhã eu vou acordar tranquilo. E amanhã você acorda, infelizmente, morto. Então, certamente, mesmo para esses medicamentos dispostos em prateleiras... Existe risco. Existe risco e não só dica, né, mas a exigência é que se procure um profissional. Exatamente. Tá? Você está numa farmácia, né? Procura a orientação do farmacêutico. Pergunte para ele. Orientação. Quanto eu posso usar, para que ele é. Mesmo estando na prateleira. Quais as reações, exatamente. Estamos precisando de novas leis também. Não é porque eles são isentos de prescrição que eles não causam riscos. Eles também causam muito risco se forem usados da maneira incorreta. Então, o mais importante que a gente fala, o mais importante é informação. Procure saber quais são as reações, o que ele pode te causar. Além, claro, do benefício que é o que todo mundo deseja usando um medicamento. E o nosso corpo é uma máquina que consegue se defender muito bem de muitas coisas. A gente não deixa, às vezes, uma gripe, estou gripado hoje, escorrendo o nariz, já toma um remédio que tem anti-inflamatório, analgésico, anticongestionante, tudo em um remédio. Aí você toma aquilo, não deixa seu corpo defender e tal. Aí, às vezes, aquela gripe vai piorando, que o vírus criou uma resistência. Você vai no médico, o médico passa o mesmo remédio que não vai dar efeito nenhum. E até é muito complicado esse uso de antigripais, porque em algumas fórmulas tem os descongestionantes, eles podem causar arritmia cardíaca. Tem muita gente que não sabe. Então, pessoas que são mais susceptíveis a esses eventos, né? Eles vão sentir, né? Então, assim, às vezes a pessoa passa mal com remédio para gripe.
Aí fala assim, Coisa mais nossa, comum. mas não é possível. E não identifica, né? E não relaciona, às vezes, que aquilo pode Que estar aquilo acontecendo pode, pelo em medicamento. decorrência da utilização dele. Muitas vezes a pessoa nem Pode mesmo levar a vê isso. vício também, igual os antidepressivos. Chego em casa, estressado, tomo um antidepressivo. Amanhã também um antidepressivo. Amanhã, depois da manhã, antidepressivo. Um Aí vai remédio pra passando. dormir. Aí seu corpo acostuma daquilo, você não vai conseguir dormir mais, porque você precisa daquele remédio para baixar a imunidade, a pressão sanguínea, para você ficar calmo e para você dormir. Os antidepressivos a gente só não tem tanto nível de automedicação porque a receita deles é um pouquinho mais controlada. Obrigatoriamente. Eles são Mas obrigatoriamente, infelizmente as você tem que ter fiscalizações receita. hoje em dia, né, não são muito boas e em algum lugar você consegue comprar. Ainda consegue. Infelizmente. Bom, gente, eu acho que a conclusão final do nosso programa é procure um profissional competente. certeza. Com certeza. Né? E busque essa orientação. Então, Automedicação pessoal, não vale. o Papo 10 deixa essa dica essa semana para vocês, tá? Agradeço a Natália, agradeço ao Denner pela colaboração, tá? Toda a equipe da TV Cultura e da FUNSESI, um abraço especial à Débora que nos acompanha aí, que nos ajuda no programa. Uma boa noite, até mais. Viaje pelo Brasil e pelo mundo com a D Brasil Viagens e Turismo, uma empresa sólida com confiança e tradição no mercado, oferecendo a você os melhores destinos com excelentes condições de pagamento. Agente autorizado CVC. Ao planejar sua viagem, consulte-nos. D Brasil Viagens e Turismo, Rua Irmãos Decou 47, Sala 12, Centro Itabira. Telefone 3831-7314. Com loja também em João Monlevade. Se você quer uma escola de informática moderna, diferente, feita pra você, Compway, educação profissional. Compway, aqui você escolhe como quer aprender. Aqui quem dita o ritmo é você. Cursos básicos e cursos de formação profissional. Compway. Compway, educação profissional. No meio do caminho do conhecimento, a FUNSESI, você e o futuro. E para construir seu futuro, escolha o melhor caminho, a FUNSESI. Faça seu futuro ser diferente, com aprendizado, novas experiências, amizades, convivência e muito conhecimento. Transforme a sua vida com formação humana e qualificação profissional. FUNSESI, construindo seu futuro pela educação e pela ciência. Eu sou médico. E ser médico é ser um apaixonado pela vida. Às vezes pela vida de quem eu nem conheço. Se um médico já faz isso por você, imagine 110 mil médicos. Na hora de escolher um plano de saúde, lembre de quem mais entende do assunto. Unimed. Somos médicos e isso faz toda a diferença. Nossa terra, nossa gente, o futuro aqui de frente pra nós. Sol e luz por toda parte, nossa vida, nossa imagem e a nossa voz. Cultura, a gente é quem faz. Você